Reverendíssimas Madres Superioras, queridos irmãos priores deste mosteiro, a quem eu saúdo, os demais irmãos e irmãs na vida consagrada, bem como ao querido povo de Deus, de um modo geral, que nos acompanha e reza conosco nesta Santa Liturgia de hoje, quarta-feira da segunda semana da Páscoa. Meus queridos irmãos e irmãs, na primeira semana da Páscoa, nós escutávamos insistentemente os evangelhos narrados pelos inúmeros evangelistas, falando-nos da presença do ressuscitado na comunidade, ligando intimamente a dimensão eucarística. Nós escutávamos, portanto, a presença de Jesus no Evangelho, no meio da comunidade, trazendo a Eucaristia. Eucaristia como centro celebrativo do ressuscitado. O que foi celebrado na cruz foi celebrado por antecipação em forma de rito no cenáculo. Portanto, é o mesmo mistério acontecido no mesmo dia. E nesta segunda semana da Páscoa, nós estamos escutando, desde segunda-feira, uma catequese sobre o batismo. Nós estamos escutando precisamente o capítulo 3 do Evangelho de São João. Jesus que está catequizando Nicodemos. Do versículo 1 até o versículo 21 do capítulo 3, nós vamos encontrar este contato de Jesus com Nicodemos. Até o versículo 10 existe aí um diálogo. A partir do versículo 11 até o 21 nós vamos perceber um monólogo. Jesus explicando o batismo. É importante perceber que a igreja situa os evangelhos nestas duas primeiras semanas da Páscoa para nos falar da Eucaristia e do batismo. Os dois sacramentos que brotam da cruz, que fazem ligação necessariamente com o mistério salvífico da cruz vindo do ressuscitado, que brota do seu seio. A Eucaristia e o batismo são os dois sacramentos que nos introduzem na vida divina, na vida de Deus. O batismo, que nos faz ser filhos de Deus, porque antes do batismo, nós somos criaturas. Sem o batismo, nós continuamos sendo criaturas de Deus. Com o batismo, nós nos tornamos filhos, herdeiros da bênção do céu e herdeiros também de tudo aquilo que é de posse de Jesus. Ele que é o Filho unigênito, ele que tem todo o direito, toda a herança do Pai, ele também dá àqueles que são filhos no Filho, nós. Nós somos, portanto, filhos adotivos. E por sermos filhos adotivos, não temos menos direito. Pelo contrário, recebemos por bondade e gratuidade de Deus todo o direito do Filho unigênito, nós que somos adotados, nós que somos filhos no Filho, recebemos também a mesma herança. E, portanto, recebemos a filiação divina como dom de Deus e não como merecimento nosso. E para nos mantermos nesta filiação divina, nos foi dada a Eucaristia como sustento durante a nossa vida e a nossa peregrinação terrestre. Porque a Eucaristia é o centro da comunidade, porque é o próprio ressuscitado que se dá e que se faz ser procurado pela fé. Porque só pela fé nós acreditamos que o pão já não é mais pão. E no centro da comunidade dos ressuscitados, nós vemos a Eucaristia, que nos alimenta, que nos fortifica e que nos conduz na fé. Sem essa permanência, sem essa perseverança na comunidade, nos alimentando da Eucaristia, não é possível progredir na fé. Não é possível resistir às tempestades violentas deste mundo.
não é possível caminhar em Deus. Não é possível chegar no céu. Portanto, a Eucaristia é o sacramento que brota da cruz, como força que vem do alto, para nos ajudar a atravessar o deserto desta vida. Somos introduzidos em Deus pelo batismo, consagrados como filhos do Altíssimo e somos sustentados durante toda a nossa peregrinação, até culminarmos um dia no banquete eterno. Jesus está exatamente catequizando Nicodemos. Ele, que é um ministro da comunidade judaica, ele que é um homem importante e influente na comunidade judaica, ele que é um ministro do Supremo Tribunal Federal Judaico, ele é um dos 70 anciãos que compõem aquele grupo de homens que decidem a vida do povo. Ele é um dos 70 anciãos importantes, de relevância. Ele é chamado no Evangelho de o Mestre. Não apenas um, mas ele é o Mestre. Não porque talvez ele seja o mais importante, mas porque ele era um homem experimentado na fé. Ele era um homem dotado das Escrituras. Ele sabia perfeitamente as Escrituras. Ele conhecia de cós salteado a Torá. Mas ele não foi capaz de perceber que Jesus era a revelação daquilo que ele sabia. Porque Ezequiel 36 diz que do céu virão rios de água viva, o Espírito, que fará dos corações petrificados humanos corações de carne. O Espírito que viria soprar sobre os ossos ressequidos dos judeus. Povo que andava nas trevas. Povo que estava na presença de Deus, mas que não tinha feito uma experiência de Deus. Povo que caminhava com o nome de Deus nos lábios, e até com certo pudor em não pronunciá-lo, mas que o coração estava afastado. Jesus vai dizer isso mais tarde. Vocês me proclamam com a boca, mas o coração está distante. Nicodemos é aquele que é dotado nas Escrituras, conhece a lei, sabe do que ela diz e do que ela fala, mas não é um homem ainda do Espírito. Porque para ser do Espírito, precisa fazer uma experiência com aquele que é o dono do Espírito, Cristo Jesus. Somente Ele dá o Espírito. E Ele nos dá pela Eucaristia e nos dá pelo batismo. Coisa que ainda Nicodemos não tinha recebido. Mas, como um certo curioso que era, ele vai atrás de Jesus às escondidas, para saber quem é Ele. Para saber que tipo de homem era ele, porque ele realizava tantas maravilhas em nome de Deus. Ele realizava tantos prodígios em nome de Deus, mas ele de fato não conhecia aquele homem. Ele era uma espécie de um curioso, que queria saber quem era, mas ao mesmo tempo não queria se comprometer com Jesus, com o seu projeto. Ele temia a sua carreira, ele temia a sua vida e o seu nome, diante dos magistrados. Só que nós vamos percebendo que depois deste primeiro encontro com Jesus, Nicodemos vai como que se abrindo à fé. No capítulo 7 de São João, nós encontramos ele já defendendo Jesus contra os magistrados do STF, J. E aí nós vamos percebendo que ele vai defendendo Jesus contra todos esses que querem acusá-lo, gratuitamente. Vocês estão acusando um homem, mas vocês sequer perguntaram quem ele era. Vocês estão acusando Jesus, mas sequer tiveram uma experiência com ele para saber de onde ele veio. Vocês não podem acusar este homem sem antes interrogá-lo. E aí os magistrados já ficam meio que cabreiros. Quer dizer que agora você está em concubinato com este homem? Bom saber disso. Bom saber que você está se aliando a este homem aí.
E aí ele permanece calado. Nós vamos encontrar novamente Nicodemos lá no capítulo 19 do Evangelho de São João, quando ele já de dia, já com a fé meio que clareada, ele vai, juntamente com José de Arimateia, sepultar o corpo de Jesus, mostrando assim que a sua falta de fé, a sua cegueira e a sua incredulidade também foram sepultadas com Cristo. E aí nós não encontramos mais nenhuma notícia de Nicodemos, a não ser a tradição que diz que ele se tornou um bom cristão. Mas o processo da fé, do crescimento da fé, se dá na comunidade. E é o próprio ressuscitado quem nos ensina a crescer e a germinar na fé, pela palavra. Por isso mesmo nós vamos percebendo a presença de Jesus ressuscitado no meio dos seus, ensinando em todo tempo e a todo vapor as coisas do céu, falando do alto, falando do Pai. Aliás, somente ele pode falar das coisas do alto, porque ele veio de lá, ele veio do Pai. E tudo que o Pai queria que nós soubéssemos, ele nos falou pelo Filho. Ele amou tanto o mundo que enviou o Filho não para julgar, condenar as nossas obras, mas para nos fazer caminhar na sua presença a fim de que não praticássemos as mesmas obras. Ele veio nos resgatar para nos ensinar a sair das nossas obras perversas, daquilo que não nos ajudava a caminhar. E tudo que o Pai queria que nós soubéssemos para a nossa salvação, nos revelou pelo Filho. Quando é que nós conhecemos uma pessoa? Quando nós a escutamos e quando nós vemos as suas obras. Não tem para onde esconder e para onde correr. Nós conhecemos uma pessoa quando ela abre a boca. Se ela fala palavras edificantes, o coração dela está se encaminhando para Cristo. Se ela fala muita bobagem, é porque ela tem um grande lixão no canto do coração. Nós conhecemos uma pessoa, Jesus já disse isso, o coração fala, a boca fala daquilo que está cheio o coração. A boca transborda o que está no coração. Uma pessoa com raiva, saia da frente. Ela vai até mesmo dizer palavrão. Uma pessoa muito feliz, ela não se contenta em ficar com aquela felicidade para si mesma. Ela precisa sair correndo, feito uma gazela, contando para todo mundo a sua felicidade. Liga para um, liga para outro, quer anunciar que aquela alegria está explodindo. Ela não se contenta, ela não se suporta com aquela alegria, ela precisa contar aquela alegria. Tanto quanto uma pessoa triste precisa desabafar. Uma pessoa com raiva precisa colocar para fora, depois se arrepende. Chora porque disse o que não deveria ter dito, mas coloca para fora. Porque a boca fala daquilo que o coração está transbordando. Tanto quanto nas obras. Uma pessoa que quando nós fazemos uma obra má, significa dizer que tipo de árvore nós somos. Conhecereis a árvore pelos frutos, disse também Jesus. Às vezes nós descontamos as nossas raivas e os nossos rancores no alimento, por exemplo. Quando o pão sai ruim, duro, seco. Quando o arroz sai salgado. Quando o feijão sai duro. Não é por acaso, também os nossos sentimentos estão ali. Já dizia alguns gastrônomos, né, que cozinhar é uma das expressões mais bonitas de amar. É a melhor forma de amar os irmãos é cozinhar para eles. E às vezes o alimento também transborda aquilo que estava no coração de quem fez o alimento. Uma comida muito boa, mesmo que seja diária, feijão com arroz, mas quando tem um toque diferente, ali foi não só feijão com arroz, água e sal. Foi feijão, arroz, água, sal e amor. Porque as nossas obras manifestam o que está dentro. É uma situação natural.
Por isso que nós entendemos o Evangelho quando nós escutamos: e a palavra se fez carne e habitou no meio de nós. Como é que nós conhecemos quem é o Pai? Pela sua palavra. Tanto quanto nós conhecemos as pessoas por aquilo que ela fala. Nós conhecemos quem é o Pai pelas suas obras. É só olhar a natureza. O Salmo 64 diz que Deus se faz presente pela chuva. Quando chove, nós sentimos a presença de Deus irrigando a terra e fecundando a terra para manifestar a sua presença. Olhar para a altitude do céu é perceber a altitude, a grandeza de Deus. Olhar para a infinitude dos abismos é perceber a profundidade de Deus. Olhar para a beleza de uma flor é perceber a beleza de Deus, do Criador. Olhar para a vida, para os animais, para a natureza, para o oceano, para o imenso oceano, é entender o imenso amor de Deus. Nós rezamos também com a natureza. E nós sabemos quem é o seu autor, através das suas obras. A grandeza da criação, das montanhas, do oceano, dos céus, da terra, da flor, da natureza, dos animais, manifestam a beleza do Criador. Assim como nós admiramos uma obra, um quadro de Mona Lisa, não é lá essas coisas não, mas quem é enriquecido e quem é lisonjeado é seu autor, o seu pintor, Da Vinci. E aí não é lá essas coisas, qualquer um, mas ganha grande importância por causa do autor, do pintor. Se você encontrasse o mesmo quadro de Mona Lisa na feira de Messejana, você não ia dar nem atenção. Mas como foi Leonardo da Vinci, aí você dá uma atenção superabundante. Assim como a natureza, que foi o próprio Criador, o próprio Deus quem fez, nós valorizamos também. E aí Deus se manifesta através da criação. Deus manifesta a sua grandeza através da criação. Através também, sobretudo, da sua palavra. A palavra de Deus não é simplesmente um conjunto de escritos, a Bíblia. A palavra de Deus é, sobretudo, uma pessoa. E tudo o que Deus quis falar à humanidade, Ele manifestou através da sua palavra, que é uma pessoa que tem um rosto e que tem um nome, Jesus de Nazaré. Todas as palavras que saíram da boca de Jesus e todas as suas ações foram exatamente tudo aquilo que o Pai queria e desejava que nós conhecêssemos. Por isso nós conhecemos o Pai através do Filho unigênito. Nós sabemos quem é o Pai através das ações de Jesus. Daquele que não era um ser de luz, isso é coisa de espiritismo, mas era aquele que é a própria luz. Não era aquele que tinha pigmentos ou segmentos de verdade, centelhas de verdade. Não, não. Ele é a própria verdade, em carne e osso, em pessoa. Por isso que, tendo-o, abraçando-o na fé, nós também permanecemos na luz, na paz e na verdade. Ele se estende a nós. E através de nós, o mundo conhece esta verdade. Através das nossas obras e palavras. A fé não é apenas um conjunto de teorias. O Evangelho de São João é o Evangelho da fé. Mas você, no original, não vai encontrar essa expressão fé em canto nenhum. Porque São João utiliza o verbo no infinitivo crer, e não o substantivo fé. Porque os primeiros cristãos do primeiro século tinham na cabeça de que fé era só acreditar em Deus. Eu creio em Deus, e por isso mesmo fica. Mas a vida continuava uma desgraça. Eu tenho fé em Deus, e por isso ficava, achando que a fé era simplesmente uma teoria. João não vai utilizar a palavra fé porque causava muita confusão na cabeça do povo. Porque achar que ter fé é simplesmente acreditar e não se comprometer. E daí ele vai usar o verbo no infinitivo crer, porque todo o verbo remete a uma ação. Quem crê faz alguma coisa.
Quem crê, age em nome daquilo que crê. Santo Agostinho complementa dizendo que eu vivo como eu creio e eu creio como eu vivo. E como eu vivo e eu creio, eu morro. Então a minha fé vai delinear a minha eternidade. É o que Jesus está dizendo no Evangelho de hoje. Quem crê está salvo, quem não crê está condenado. Não é quem crê será no futuro. Não, não. É quem crê agora. Como está a minha vida agora? Se eu for pego de surpresa agora, será traçado o meu destino final. Não é porque Deus me empurra para o inferno. É como eu estou agora. Como está a minha fé agora? O que a minha fé está me impelindo a fazer? Quais são os passos de fé, concretamente falando, que eu estou dando? Porque quem abraça na fé, quem abraça a fé, quem abraça o crer no Jesus, que é a própria verdade, se deixa modelar por ele. Ah, mas eu nasci na igreja, eu vivi a minha vida toda religiosa. Não é possível que eu não encontre a felicidade eterna. O Papa Francisco, numa das suas reflexões, dizia isso. Eu posso nascer na igreja, ser batizado na igreja, fazer a primeira comunhão na igreja, ser crismado na igreja, casar na igreja, morrer na igreja e acordar no inferno. Porque a minha vida toda foi uma experiência institucional e não com Cristo. A minha fé, toda a minha caminhada foi uma experiência cultural, institucional. Todo mundo vai, todo mundo faz, então eu vou fazer também. A minha filha tem que fazer a primeira comunhão e só faz a primeira. E vai embora como se fosse a única da vida. Tem que fazer a segunda, terceira. Fazer a crisma, nossa, quando a gente acolhe os jovens para conversar, você está aqui por livre e espontânea vontade ou por livre e espontânea pressão? Padre, é por pressão, porque minha mãe e meu pai querem que eu faça crisma. Então vá para casa, não faça. A fé é um compromisso pessoal que nós assumimos. E essa fé é sustentada, alimentada e crescida na comunidade. Não tem para onde correr. Ninguém vive isolado, sozinho, ninguém é capaz, diz a música. Sozinho, isolado, ninguém é capaz. É na comunidade que a gente vai germinar. É na comunidade que a gente vai frutificar. Porque é ali que nós seremos sustentados. É por isso que diariamente nós pelejamos em Deus. Numa vida de oração, sobretudo no auge da oração, no centro e no coração da oração e Eucaristia. Para quê? Para que Deus nos ajude a nos libertarmos das nossas enfermidades. Crer, o ato de crer é correr o risco. Abraçar a fé é correr riscos. Mas é correr o risco de perder tudo neste mundo, para não perder a eternidade. Porque quem crê, viverá eternamente, disse Jesus. E nós só temos o hoje. Nós não temos o amanhã. Santo Expedito tinha esse problema, essa crise terrível. O diabo todos os dias chegava no ouvido dele. Crás, por meio de um corvo, né? Crás, 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 Expedito. Expedito doido para se converter e protelava a conversão para amanhã. Porque o diabo chegava no ouvido dele em forma de corvo, e o corvo canta assim, né? Crás, crás, crás. Crás em latim quer dizer amanhã. E aí ele entendia, não, vou me converter amanhã. Chegava amanhã, aí protelava. Amanhã, 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 até que um dia se decide. Pega o diabo do corvo e esmaga. Aí você vai ver nos pés de Santo Expedito o corvo lá. No bico, crás. E aí ele levanta uma grande bandeira. Crás não, hoje, hoje. Eu vou me converter hoje porque eu só tenho hoje. Eu não tenho uma amanhã. Quem crê hoje, quem se converte hoje, quem busca pedir perdão, para quem falta perdoar, está se salvando hoje. Para quem busca a solidariedade, a paz antes do pôr do sol, está sendo salvo, está na salvação hoje. Porque, como dizem no interior, né? Pode ser que eu, amanhã, nem acorde, ou acorde morto, né? E aí, nós não temos a garantia do amanhã, nós só temos o hoje. E é caminhando na fé, e é caminhando nesta palavra que nós vamos alcançando a purificação
das nossas enfermidades. Não somente físicas, mas sobretudo espiritual. Porque a palavra enfermidade, enfermo, vem da palavra latina infirma, aquele que não está firme. A pessoa que está enferma no corpo, ela está deitada, porque ela não aguenta caminhar, porque ela está doente. Mas uma pessoa também enferma na fé, espiritualmente enferma, ela não está caminhando na comunidade, ela não está firme na fé, ela não está firme na comunidade. E são os sacramentos que curam estas nossas mazelas. A oração, a meditação da palavra e uma vida assídua na comunidade. Porque as doenças espirituais que são tratadas com o remédio espiritual, se elas não forem tratadas, elas podem também acarretar sérias doenças físicas. Eu conheci uma moça que há quase 30 anos, uma vida, né? Minha idade. Quase 30 anos estava acamada, prostrada. 30 anos. No dia em que ela abriu a boca e disse, eu perdoo a minha mãe, ela se levantou da cama. Porque a falta de perdão a paralisava. A falta de perdão é uma doença espiritual, que ao ser liberta deste mal, desta enfermidade espiritual, ela pôde recobrar a sua sanidade física. Ela recuperou a sua saúde física. Porque muitas das doenças espirituais nos atrofiam. Muitas doenças que nós trazemos no coração de ressentimento, de rancor, de maledicência, de venenos, de fofoca, tudo isso vão nos matando, vão nos deteriorando por dentro. Já diziam os antigos que guardar ressentimento, rancor, ódio, ofensas, guardar tudo isso é a mesma coisa de tomar um copo de veneno e esperar que o outro morra. Isso vai destruindo por dentro, vai petrificando o coração, vai me mantendo distante de Deus. E aí eu vou me condenando. Não é Deus que me empurra para o inferno, sou eu que caminho com as minhas próprias pernas. Mas essa fé, abraçar a fé, é correr riscos, como aconteceu na primeira leitura. Eles foram presos, apanharam e muito, por causa da fé que abraçaram no ressuscitado. Mas nem isso foi capaz de impedi-los de proclamar a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é a força de Deus que cura o ser humano. Esta palavra, antes de ser um conjunto de escritos, é uma pessoa, Jesus de Nazaré. Somente Ele, tão somente Ele, pode curar as nossas mazelas, a nossa falta de fé, as nossas enfermidades. Só Ele pode acender em nós a chama da fé. E é esta fé que nós vamos, com esta fé, conquistar o céu, porque ela é o passaporte. Mas essa fé pode atrofiar, como aconteceu com Tomé, domingo passado. Tomé estava ausente da comunidade. Tomé não tinha ido domingo à missa. E aí leva um puxão de orelha de Jesus. Porque ele não estava domingo na missa, ele não pôde sentir e ter uma experiência com o ressuscitado, que está presente em cada Eucaristia. E aí, nesta falta, depois que ele volta, ele é chamado a atenção. Porque você não estava domingo na missa, você não pôde ter uma experiência de fé. E viveu uma vida, ou estava levando uma vida incrédula. Vejam que a ausência na comunidade é perder aquilo que nós temos de mais valioso. Mas eu perfeitamente sei, que a vida comunitária não é fácil. Já diziam os antigos com um olhar muito pessimista, a maior penitência do monge é a vida comunitária. A maior penitência da monja é a vida comunitária, de um modo assim bem pessimista. Mas não só isso, também tem as suas alegrias e seus prazeres. Porque é na comunidade que nós vamos corrigindo os nossos vícios. Nós vamos vendo quem nós somos. A comunidade é um grande espelho, que nós sabemos, entendemos e vemos. Também a nossa mesquinhez, é ali que se revela as nossas virtudes, os nossos vícios e pecados.
E se a gente não se deixar conduzir, orientar pelas pessoas que estão comigo, que convivem comigo, dos superiores aos menores, eu não posso crescer na fé, mesmo estando em comunidade. Aí eu lembro a palavra do Papa Francisco, eu posso passar a vida toda numa comunidade e acordar no inferno, porque eu não me deixei moldar, eu não me deixei instruir, eu não me deixei catequizar, eu não me permiti aprender. Nem todo mundo sabe de tudo. Todos nós não sabemos de tudo. Nós não estamos prontos e acabados. Cada dia é um desafio, onde nós aprendemos, sobretudo, na escola do serviço do Senhor, como dizia São Bento, aprender a ser humilde, a voltar à nossa humanidade. Porque o maior perigo na comunidade é nós nos perdermos também. Já dizia São Bernardo de Claraval, a vida comunitária também pode ser um risco para a nossa perdição, quando nós não se deixamos moldar por ela. No mosteiro, o mosteiro também é um caminho fácil para o inferno, dizia São Bernardo de Claraval. Por quê? Porque eu me tornei tão arrogante e prepotente, achando que seria capaz de tudo sozinho, que não me apoiei na minha comunidade, onde está o ressuscitado. E nos irmãos o ressuscitado se manifesta. Nos irmãos e nas irmãs o ressuscitado fala, o ressuscitado corrige, o ressuscitado me faz crescer. Feliz daquele que abriu o coração para isso, porque está vivendo bem o tempo da graça, está vivendo bem o tempo da salvação, que é unicamente o hoje. Quem crê em mim viverá eternamente, já está salvo. Quem não crê se condena, pois nós só temos o hoje. Que Deus nos ajude a ter a consciência de que neste mundo tudo passa e que só a nossa fé, a nossa adesão, quando eu adiro a Cristo, eu estou vivendo a salvação no agora. Eu estou buscando crescer em Deus agora. Não protelar como expedito para amanhã, pois amanhã nós não temos a certeza de estar lá. Nós não temos a garantia de estarmos lá. O nosso tempo é o hoje, o nosso tempo é agora. O tempo de salvação, ou o tempo da salvação de Deus na nossa vida. Ele, o Filho, que veio ao mundo não para condenar as nossas obras, mas para nos resgatá-las delas, para nos arrancar delas, para nos tirar delas, a fim de que vivamos na luz. E triste daquele que vive se escondendo do sol. Triste daquele que vive se escondendo e fugindo da realidade tão visível que é o sol. Sol esse que é o próprio Cristo. Quem se esconde dele vive nas trevas. Optou pelas trevas e não terá outro destino a não ser as trevas. A fé é um passo decisivo de coragem. Caminhar na fé é caminhar em Cristo. Caminhar na fé é caminhar na salvação. E quando eu abraço a fé, a minha vida modifica. A minha vida tem necessidade de evoluir. Não permanece do mesmo jeito como ontem. Quem abraçou a fé, todos os dias dá um passo concreto diferente. Todos os dias cresce. Ontem eu era arrogante, agora eu sou menos arrogante. Ontem eu era menos humilde, agora eu sou um pouquinho mais humilde. Ontem eu falava o que queria, o que vinha na telha, para quem passasse na minha frente. Hoje eu aprendi a silenciar mais um pouquinho. Isso é crescer na fé. E quem não faz assim, quem não caminha assim, caminha para a própria condenação e cava a sua própria cova. Infelizmente, tem muitos que dentro ou fora da comunidade vivem dessa forma, como que zumbis, como que mortos-vivos, numa tal de paz de cemitério. Numa paz aparente, mas que por dentro está carcomido. Por dentro está podre, por dentro está feio, por dentro está com um forte odor que ninguém suporta. Que Deus nos livre dessa tentação, nos ajude a progredir na fé e nos ajude a entender que somente a fé em Cristo nos salva. Não é em Avatar, não é em Maomé, não é em Buda ou qualquer outro tipo de superstição, mas somente Cristo, a única resposta para a humanidade sedenta, faminta, doente e enferma. A única resposta para o abismo dos nossos corações. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.